Sani já está presente. Nós convidamos neste momento para a palestra Intolerância Religiosa, Racismo e Pobreza. O palestrante é o sanitarista e babalorixá, presidente do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, do Rio Grande do Sul, Babajiba de Iemanjá. Benção de todos e todas. Quero cumprimentar aqui essa mesa, e saudar aqui o Pai Antônio, Pai Quirino, o Pai Saúl, o Pai Moza, enfim, todos que estão aqui. Dizer da satisfação de estar participando aqui desse seminário da Progras. É importante, eu acho que é importante a gente instrumentalizar nosso povo sobre os nossos direitos, e nós temos muitos direitos. Eu represento aqui o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, Pai Antônio, está em fase de eleição, né? Nós estamos aí fazendo as plenárias regionais para tiragem dos delegados que comporão um novo pleno do Conselho do Povo de Terreiro. O Conselho do Povo de Terreiro é uma política pública, é a única política com essa envergadura no Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a chamar uma conferência de povo de terreiro e pensar em pautar política pública para esse segmento. E esse pleno que está sendo escolhido é que vai escolher a nova diretiva aí, a nova executiva do Conselho do Povo de Terreiro. E lembrar que a Afrobras e a Confubras já têm as suas cadeiras lá no Conselho. E que seria muito importante que vocês tenham aí uma participação ativa. E eu quero saudar aqui a campanha Não Exponha o Nosso Sagrado. Quero saudar, quero festejar essa campanha. Eu acho que ela é muito bem-vinda. Acho que todos nós temos que assumir essa bandeira, né? A gente precisa deixar o nosso sagrado dentro do nosso roncol, dentro do nosso terreiro, né? Eu sempre falo que manifestação, incorporação é de fórum íntimo, né? Eu sempre digo isso. Eu acho que é uma coisa muito da gente, né? É muito da gente, a gente se cria nesse contexto, a gente vive nesse contexto. O nosso sagrado, a nossa prática religiosa, a nossa prática tradicional, eu digo que a palavra fé, ela é muito pobre para traduzir essa relação intrínseca que nós temos com o nosso sagrado. Nós temos um sagrado que habita na gente, né? Na Umbanda, a gente incorpora o caboclo, incorpora o Exu, incorpora o preto velho. Mas a gente sabe que na tradição de matriz africana, o orixá não incorpora, o orixá se manifesta. Ele habita, ele mora na gente, ele vem de dentro para fora, né? Então é algo que o nosso orixá, ele se forma quando o óvulo da nossa mãe é fecundado. E ali Exu e Oxum vão lá e exacerbam um elemento no primeiro membro que se forma no ventre materno, que é o Ori, que é a cabeça. E ali já define a nossa orixalidade. O jogo de búzios, ele desvela, ele só vai desvelar o nosso sagrado. Então o Ori nasce com a gente. O Ori é o nosso eu individual, aquela divindade que cuida do nosso cognitivo, do nosso eu individual, né? O Ori, ele tem uma independência do próprio orixá, tanto que existe um culto, né, à parte. Todos os terreiros fazem esse culto, o Ori, o culto sempre à parte. A gente serve o Ori, né, dissociado do orixá. Reverencia, pede licença, mas o nosso Ori é o nosso equilíbrio, é a nossa sanidade mental. E nós, diferente de outras tradições, nós temos o nosso corpo como altar vivo do nosso orixá, como morada do nosso sagrado. Então eu represento também a Rede Nacional de Religião Afro-Brasileira de Saúde. Talvez aqui os pais e mães aqui já tenham ouvido falar. A Renafro Saúde, ela abre um diálogo com o Sistema Único de Saúde,
para que reconheça as práticas terapêuticas de cuidado produzidas no terreiro como ação de promoção de saúde e de cuidado, muito antes do Sistema Único de Saúde. Todos nós sabemos que o nosso povo, antes de ir no médico, ele vai no terreiro. Às vezes passando mal, quase infartando, num pico de glicose, mas todos têm que ir e bater o seu orinho para o orixá. Então a rede, né, ela justamente nos coloca no lugar de autoridade civilizatória de matriz africana. E aí eles perguntavam, mas vocês defendem o quê? Medicina tradicional? Não. Se nos chamar de médico tradicional, vão estar reduzindo o que nós somos. O que nós somos? Nós somos sacerdotes, sacerdotisa? Também não. Não reduza, né, o nosso conteúdo. Nós somos simplesmente pais e mães de santo. Baba Lorixá e Alorixá, que é muito mais de simplesmente oficiar um rito, né? Ou muito mais do que simplesmente medicalizar alguém. Não, as nossas práticas, elas são práticas de cuidado, e se a gente alcança a cura, é uma bênção. Né? A gente nem trabalha com cura, a gente trabalha com cuidado. A cura é uma bênção. Quando a gente começa a descobrir, né, e para além, né, a gente vê a sociedade dizer que os nossos espaços sagrados produzem barulho, incomoda a vizinhança, o cheiro da defumação incomoda a vovozinha lá que tem asma, e o barulho da sineta não me deixa dormir, e daqui um pouquinho, quando eles não tiver nada para levantar contra a gente, é tu mesmo. É tu e teu fio de conta que nós queremos deletar da sociedade. Mas na verdade esse espaço é um espaço que contribui com a redução, com o desafogamento das unidades básicas de saúde. Você sabia disso? As UPAs da vida, o espaço de terreiro, é esse espaço de cuidado. É esse espaço de acolhimento, sem distinção. Para esse cuidado, nós não enxergamos a cor da pele, nós não enxergamos raça. Se chegar um japonês, nós vamos olhar para ele e dizer, qual será o orixá que mora, né, nesse corpo, nesse ori, né? A gente já vai pensar nisso, se vier um alemão de olhos azuis, a mesma coisa. Então a gente não faz distinção, nós enxergamos o outro de uma forma integral. Se você for no cardiologista, o cardiologista vai olhar o teu coração e nada mais. Ele não quer saber quais são os problemas emocionais, os conflitos familiares que tu tem, que agrava o teu estado de saúde. Mas se você for no pai e na mãe de santo, na consulta do jogo de búzios, ele vai lá, eles vão lá captar exatamente o que está te adoecendo. E obviamente que não vão te tirar aqueles medicamentos de cuidado com a tua cardiopatia, mas com certeza vão indicar ebós, procedimentos que vão minimizar e vão desagravar um pouquinho o teu estado de saúde, né? E esse é o papel da Renaf Saúde, é uma rede, não tem associação, não tem filiação, não tem nada disso. As pessoas simplesmente se associam, participam dos seminários de formação, tem as questões também, pessoas que têm mais o domínio do trato das folhas sagradas, né, para além do Omieró, mas o que cada folha, né, ajuda para a recomposição do nosso organismo. A gente utilizou muito na pandemia de DST/AIDS, né, essa terapêutica de cuidado das folhas, para minimizar as consequências, as sequelas, né, dos antirretrovirais, que era um bombardeio para quem convivia com o vírus da HIV e convive até hoje. Hoje já é uma outra terapêutica, já é outro tipo de medicamento, então essa parte evoluiu muito, 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 mas os pais e mães de santos estavam à frente desse cuidado, porque nós tivemos uma camada muito grande de pessoas infectadas. Assim como na pandemia também os terreiros serviram de espaço de acolhimento e de cuidado, inclusive expondo, né, os mais velhos para a questão da contaminação do vírus, que foi perverso. Inclusive eu digo que a minha Yalorixá morava numa chácara lá em Viamão, era bem isolada, mas o beijinho do genro dela, que trabalhava com a saúde, contaminou ela com o Covid-19, e ela aos 90 anos acabou morrendo pela infecção do Covid-19. Mas nós não largamos as nossas armas, nós seguimos cuidando do nosso povo. Terreiro é espaço que acolhe a diversidade. O espaço terreiro é o único espaço que, por exemplo, nós temos pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que são autoridades máximas, respeitadíssimas em todo o Brasil, né? Porque sempre foi espaço de acolhimento.
Eu me lembro uma vez que eu fui visitar o terreiro do pai Hilton da Oxum, e ele disse assim: tu é neto da Mana, né? Da Mana de Inhaçã. Eu morei na casa da Mana. Naquele tempo nós andávamos de tamanco lá por aquele morro da Vila São José, e ninguém implicava e nem pegava no nosso pé. E era verdade, porque do lado da nossa casa morava ali o Zé da Saia, que era uma comunidade que todo mundo se acolhia lá. Então a gente aprendeu a conviver com toda a diversidade, né? Então, hoje, duvido o pai ou mãe de santo que não milite contra a homofobia ou a lesbofobia. Eu duvido. Essa é uma bandeira de luta nossa. Além do racismo religioso, que é importante falar, não é mais intolerância religiosa, é racismo religioso hoje, a nomenclatura que a gente adota. Porque quando você persegue a tradição de matriz africana, você persegue porque ela é oriunda do continente africano, né? E aí não é intolerância, é racismo, é não aceitar. E o nosso Estado, já estão aí os dados de novo, né? A gente faz a lição de casa, né, Pai Moço? A gente está nas ruas, a gente está militando, a gente está levantando a bandeira de defesa do povo de terreiro, né? E graças a isso, hoje, por exemplo, as pessoas estão se assumindo como de terreiro, né? Estão se autodeclarando como de batuque, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, enfim. E isso está mudando os dados do censo. E quando se tem dados no censo, nós temos dado para a produção de política pública, né? Para que se possa defender esse segmento. O Rio Grande do Sul ainda está na vanguarda em termos de racismo religioso, gente. São muitos casos e cada vez mais graves. Os conflitos com a brigada militar têm sido gritantes, pai Mozart, pai Antônio. A gente está tentando aí dialogar enquanto conselho com a brigada militar para pensar um protocolo de abordagem aos terreiros. Porque inclusive estão dando voz de prisão para orixá de novo. Estão tentando apreender instrumentos sagrados de novo, como no começo dos tempos, né? Então nós é que temos que fazer o fronte, o enfrentamento. E aí o papel, por exemplo, do Conselho, inclusive da própria Federação, é justamente mediar esse diálogo com o poder público, né? Nós tivemos essa semana uma reunião com uma ouvidora do Tribunal de Justiça, uma desembargadora, que assume também uma carteira ali de direitos humanos, que está disposta a dialogar conosco sobre todos esses casos que a gente tem elencados de racismo religioso e de negação de direitos, violação de direitos, que é o que mais a gente sofre aí, simplesmente por cultuarmos o nosso sagrado pelas nossas práticas religiosas. Quero dizer aqui que eu sempre defendi, continuo defendendo, gente, vamos preservar o nosso sagrado, vamos evitar, por exemplo, despachar galos e galinhas nas encruzilhadas, né? Se você acha que a boca humana não pode comer, abra a boca da terra, a terra come. Nós seremos um dia ebó para a terra, né? Então vamos preservar, porque para quem vive um pouco mais tempo, para quem até é mais velho que eu, sabe que nos idos tempos a gente não encontrava tantas coisas nas encruzilhadas, gente. A gente não encontrava tantas coisas, né? Era tudo muito reservado, muito reservado. E hoje a gente dialoga e a maioria dos terreiros estão engajados na campanha contra a fome, né? Então a fome mora do lado do terreiro da gente, quando não mora dentro do próprio terreiro. Então, se fez um axé, gente, e acha que a carne pode ser esfiada, pode ser depenada, pode ser limpa, como a gente costuma fazer no terreiro, coloca no freezer. Eu tenho certeza que daqui a pouco alguém bate na porta e vai pedir, né? Essa tem sido a nossa prática há mais de 20 anos, né? Foi pedido aqui para mim também, né? E aí a missão dada, né? A gente procura executar, né? Por exemplo, em 2002, uma filha de santo lá do meu terreiro entrou com uma ação judicial para reconhecimento da sua união estável, né, com um rapaz que havia falecido. E ela, foi em busca de um reconhecimento, de uma pensão, enfim. E quando chegou a comprovação, a certificação da Federação das Religiões Afro, da Afrobras, e fotografias do casamento feito na Umbanda,
foi alvo de chacota, inclusive por advogados e por membros do judiciário. Dr. Edson Silva Júnior, que é uma grande referência no Brasil, defesa do nosso povo de terreiro, foi a época, inclusive, que eu o conheci, porque ele ficou sabendo dessa ação e mandou procurar essa pessoa lá no morro. E aí a pessoa que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública era o professor Jairo Pereira de Jesus, já conhecia mais ou menos o morro, porque de vez em quando a gente fazia alguns seminários, algumas coisas lá no terreiro, e o professor Jairo acabou batendo lá, Babadiba, quase que eu tomei um tiro na cabeça lá no morro, porque eu me esqueci de tirar o giroflex da polícia do carro, e aí o agorizado não gostou muito, né? E assim, comunidade é isso, nós temos agorizado nas comunidades, e a gente tem que respeitar, porque o bem ou o mal, em alguns aspectos, eles acabam nos defendendo, a gente que mora no morro, a gente sabe disso. E aí ele disse, eu estou procurando uma pessoa com o nome de Gorete. Eu disse, Gorete? Sim, que entrou com uma ação assim, olha, eu tenho uma filha de santo com o nome de Gorete, que entrou com uma ação também. Aliás, alguns dias atrás eu andei fazendo umas coisinhas ali que o nosso pai chamou, né? E eu acho até que ele já está respondendo. E ele disse, olha, vamos ver se é ela, e era ela mesmo. Então, no outro dia de manhã, quando a gente foi para a audiência, e fica aí o doutor Edmiria de São Paulo para subir. Quando eu abro a porta do terreiro, já tinha RBS, SBT, todos os órgãos de imprensa, uma coisa assim, absurda. E o doutor Ed assumiu a causa dela e conseguiu abrir uma jurisprudência no Brasil, e eu acho até que teve efeito internacional, do reconhecimento da legitimidade do casamento feito no terreiro, certificado pela federação como legítimo. E a partir dali, inclusive a minha mãe acabou se tornando pensionista do meu padrasto, graças a essa jurisprudência. Então são instrumentos importantes que nós precisamos empoderar, né? Se o terreiro, por exemplo, é instituído, ou tem CNPJ, é uma associação, ele mesmo pode certificar. Mas se o terreiro não é instituído, ele pode ser certificado, né, pela federação, que tem o mesmo efeito e não precisa ter casamento no civil. Não precisa ter casamento no civil. Só esse certificado já dá o direito à pessoa a receber a sua pensão, né, pelo INSS, né, e poder tocar a sua vida. Isso foi uma jurisprudência importante, são direitos que nós temos, né? Assim como, por exemplo, a isenção, né, do IPTU, gente. Nós temos direito à isenção do IPTU. Isso está na Constituição Federal, né? E é preciso fazer uma discussão, inclusive para imóvel locado, você tem direito, né? Tem que acessar a fiscalização da Prefeitura Municipal e solicitar a isenção, né? No início, a primeira vez que eu fui pedir, eles disseram que a escritura da minha propriedade teria que estar no nome do terreiro. E eu disse, olha, fiscal, com todo o respeito, lê a legislação, se informe, e tu vai ver que não é isso que está escrito ali, né? A gente, na verdade, nós temos o direito à isenção, independente se o imóvel, tanto que é estendido para imóvel local. Então, são muitos direitos, né, que são negados. Por exemplo, gente, olha só, agora, tem saído muitos editais da cultura, dos direitos humanos, do Ministério da Igualdade Racial, com prêmios em dinheiro para terreiros. E que o nosso povo, pais e mães de santo, tem que se empoderar disso, né? E às vezes não é muita burocracia para se inscrever. Não precisa ter CNPJ, com o próprio CPF do pai ou mãe de santo consegue fazer um portfólio, que é uma coleção de fotos das ações que o terreiro produz, né? Inclusive as ações, né? Os ritos religiosos contam também, porque isso faz parte da cultura do nosso povo brasileiro, além de ser religião. Nós conseguimos comprovar uma atuação e receber essa ajudinha, que é bem-vinda do governo federal, e dizer para vocês que os outros segmentos religiosos acessam isso com a mão cheia, e a gente fica aqui, né, cheio de dedo para poder acessar uma política que é para a gente de direitos. Acabou de sair o prêmio Mãe Beata de Iemanjá, que é um prêmio de 15 mil para o terreiro, que poderia ser inscrito pelo CPF, e aí vai para lá, eles classificam, daqui uns meses você está recebendo lá
na sua conta os 15 mil para ajudar o terreiro em tantas coisas que a gente precisa, né? A gente está sabendo que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados mais longevos, né, do país, né? O que é longevo? Tem gente com mais de 60, gente, os idosos, e que nós temos problema de acessibilidade nos terreiros. Lá no meu, o pai Antônio acabou de me visitar, ele, pai Mozart, já viram que uma pessoa, né, com 80 anos ou 70 anos que tenha problema de mobilidade, já não vai conseguir. Eu me lembro da dona Zaida, do Talabim, que morava na frente da minha casa, que dizia: pai, eu queria lá dançar para a mãe, mas aquela sua escada não dá mais para mim. Então, é acessibilidade. Como é que eu vou resolver se eu moro num buraco sem ter, né, dinheiro? Né? Isso requer botar um elevadorzinho que pegue os 2 níveis, né, no mínimo para 2 pessoas, para poder dar acessibilidade para os nossos mais velhos. Me perdoa, não é um buraco, é uma bela uma casa. Muito obrigado. Hoje mas foram 50 anos construindo. E a gente sabe, né, como é que se constrói um terreno, né? Um tijolinho depois do outro, né? Galeto, como é que é? Feijoada, mocotó, samba, né? Eu fazia um samba por mês, né? Essa era a parte boa. Mas a gente conseguiu aquele terreiro, né? O nosso terreiro lá tem quase 100 anos de história, ali na Vila São José, foi fundado em 1940 pela minha bisavó. Na época era um território da Brigada Militar mesmo, e a minha bisavó, a minha avó, aliás, era casada com um brigadiano, e aí conseguiu adquirir em 1940. E desde 1940 a gente tem um terreiro ali, né? Era uma casinha de madeira. Quando eu assumi o terreiro, era uma casinha de madeira, se os cupim fossem embora, eu estava na rua, né? E como eu entendia que o terreiro tem que ser muito mais do que um espaço de culto, que tem que ter um espaço de interação social, gente. E eu sei que todos são. Sei que nós fizemos muita coisa, mas que se a gente não conta com as nossas mídias aí, do Pai Beto, do Fizoma, dessas mídias, né, que conseguem divulgar as nossas coisas, ninguém vai mais divulgar, né? Não é como lá o padre lá de Santo Antônio, que dá um suspiro, o outro dia sai no jornal. Não. Mas quando chega na hora de dizer que o nosso tambor está fazendo barulho, basta uma pessoa fazer a queixa para o Ministério Público puxar para si. Então, o nosso grande algoz é o Ministério Público e hoje a Brigada Militar. E como é que a gente vai vencer isso, gente? Sozinho não dá. Não arrume um advogado e vá sozinho. Não. Quando a queixa é do culto religioso, é contra a mãe fulana, é contra todos nós. Nós temos que ir todo mundo para cima. Porque se todos nós formos para cima, nós já tivemos prova disso, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Né? Não toque no nosso sagrado. Se tocou um, tocou em todos. Então a gente precisa, né? Não é um problema lá do pai fulano, ele faz gira 3 vezes por semana, não tem problema. Deixa o homem fazer gira, gente, é o direito dele. Né? E quem é que disse que tambor adoece? Tambor não adoece ninguém. Tambor não adoece ninguém. Em Porto Alegre, ninguém dorme sem ouvir o fundo um somzinho de tambor. E o dia que faltar esse somzinho de tambor, não vai conseguir dormir mesmo. Aí não vai ter sono, gente. Então nós precisamos estar juntos. Oju no Oju, Ori no Ori, para fazer o enfrentamento de uma sociedade que não nos quer, que quer nos deletar, que quer nos abstrair, né? E para isso, a gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer de melhor. Todo terreiro é um espaço potencial de cultura. Todo terreiro é espaço potencial de educação. E todo terreiro é espaço potencial de promoção e prevenção de saúde, né? E quando você faz alguma coisa, por exemplo, qual foi a nossa atuação, pai Antônio, na enchente? Nós conseguimos levantar 650 terreiros atingidos pela enchente, que ficaram debaixo aqui a mãe Bia da ilha, né, mãe Bia? Querida mãe Bia, amigona, que a primeira pessoa que eu lembrei dela, mãe Bia, mora na Ilha da Pintada, gente. É o primeiro lugar que vai ser inundado pela água, eu vou encontrar a mãe Bia. Olha, eu peneirei e achei a mãe Bia. E nós conseguimos, graças à atuação do Conselho de Porto Terreiro, em parceria com a Sani Figueiredo ali, que
está no estado lá, uma mulher preta que está lá no estado, né, recebendo os rojões, e que conseguiu, junto com a gente, fazer uma caminhada boa. Nós conseguimos fazer a única política pública que chegou nos terreiros, nada mais. Não chegou política de reconstrução, ainda, gente. Estamos brigando por ela, porque o que a gente quer realmente é reconstruir os espaços de terreiro, o sagrado que o Rio levou, e levou mesmo. Levou vidas, levou assentamentos, né? Levou a casa. Tem gente que até hoje não tem CEP, gente. Tem gente que não tem CEP. Aí o Ministério da Igualdade Racial começou a ligar para a gente dizer: Babadiba, manda a rota dos terreiros atingidos. Mas rota de quê que vocês querem? De jet ski? Rota de barco? Não é assim, vocês vão ter que confiar, né, na nossa forma de organização. Nós sabemos quem são e sabemos onde está todo mundo, né? Só que vocês vão ter que confiar nos nossos dados. Nós conseguimos acessar uma política ali de cestas básicas, que é uma política de alimentação, mas quando a ministra da Igualdade Racial esteve em Porto Alegre, ela foi lá no terreiro, e eu disse: ministra, nós não somos sua barriga, nós moramos, né, e nós vestimos. E com a enchente, o racismo religioso, ele não teve misericórdia, né? Se tu usa um fio de conta, uma segurança, tu não tem fome nem frio, e a maioria dos lugares de acolhimento estão tomados pelo assistencialismo evangélico, que dizem que a gente é o diabo. Então não vão alimentar o demônio. Eu sempre uso como exemplo o pai Valdir de Oxalá, que é um negão de 2 metros de altura lá da cidade de Guaíba, que teve que orar com o pastor na frente do terreiro dele para garantir o alimento para a comunidade dele. Isso ele pôs. Não sei para orar, pastor, então tá bom, vamos orar. Deu a mão para o pastor e orou, fechou os olhos e orou para poder ganhar a cesta básica. Quer dizer, um ato de violência e de racismo, gente. Ato de violência e racismo é uma perversidade, que é isso que eu digo. O racismo religioso é a face mais perversa do racismo brasileiro. E aí, bom, gente, quando é que o branco sofre racismo? Quando ele é capoeirista ou quando ele é da macumba, certo? E aí nós temos todos que ser um agente de combate ao racismo e assumir uma postura antirracista, né? E preservar o nosso sagrado diuturnamente. Não vamos expor, não vamos nos expor, vamos abraçar essa campanha aí da Afrobras, que é muito bem-vinda, né? E vamos nos unir para pensar e pautar a política pública para o nosso segmento, e vamos ser agente, né, dessas políticas públicas, porque nós somos um povo propositivo. Nós saímos ali do campo da lamentação, não. Nós somos um povo propositivo. A gente discute, a gente pensa e a gente pauta também política pública e ações que dialoguem com a nossa humanidade, né? Como assim, Babadiba, nossa humanidade? Né? Nós temos um modelo civilizatório de existência e de dialogar com o mundo da nossa forma, que é diferente da perspectiva cristã, né? A nossa forma, né? No nosso terreiro, todo mundo é meu pai, minha mãe e meu irmão. Na rua, quando a gente se encontra, todo mundo é meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Então, é um modelo civilizatório de família, uma proposta de política pública que o sistema político do nosso país tem medo. Eles chamam isso, sabe de quê, gente? De comunismo. Certo? Então, vamos nos unir, vamos continuarmos juntos e vamos construir coisas boas, que o nosso orixá se orgulhe e que a gente possa depois olhar para trás e dizer: bom, eu não envergonhei minha ancestralidade e eu cumpri meu papel. Muito obrigado por me ouvirem, axé, agradeço a todos.